É isso aí, torcida do Palmeiras. Bora para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações do Verdão, pessoal. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Verdão. Agora bora pro conteúdo. O Verdão que vai estrear no Mundial de Clubes domingo. Primeiro duelo de brasileiros contra um clube europeu. O Edgar Alencar e o André Rizek chegam com as informações dos dois times direto de Nova Jersey. Chega mais, Alencar. Oi, Diniz, Mansur, Alex, boa noite para todo mundo aí acompanhando o Troca de Passes. Tabelinha inusitada aqui, André Rizek, Edgar Alencar, no estádio de Nova Jersey. Estádio muito importante, bonito aqui, hein, Rizek? Aqui. Lindo. E aqui de cima o gramado tá lindo, mas parece que lá de baixo não foi assim que o Palmeiras viu, Edgar. Interessante que o reconhecimento de gramado que estava previsto para ter 30 minutos de duração, foram poucos minutos. Os jogadores não puderam pisar no gramado. Os jogadores olharam ali, sentiram um pouco. Veiga reclamou, Abel, não foi uma recepção das melhores, não. A gente não conseguiu pisar no gramado, mas ali de fora dava para ver que tinha alguns pedaços assim que foram colocados há pouco tempo, né? Agora se vai soltar ou não, aí só amanhã pra gente saber. E fora do ar, amigos, o Estevão passou pelo Eric Faria. A notícia procura o repórter, né? E falou assim: fala lá que o gramado tá ruim, tá muito ruim. Esse aqui é um gramado colocado domingo, certo, Edgar? Domingo, ou seja, vai ter uma semana. Na Copa América a gente viu o mico, que foram os campos da competição organizada pela Conmebol, inclusive de dimensões. Dessa vez as dimensões padrão FIFA estão garantidas, mas talvez a gente não tenha, nessa partida de estreia, um gramado à altura do que a gente gostaria de ver numa competição como uma Copa do Mundo. O Palmeiras reclamou, o Porto não quis falar sobre isso, a ver como será amanhã. Rapidamente, programação. Claro que os dois times não treinaram aqui, né? Cada um treinou na sua base, o Palmeiras em Greensboro, o Porto está numa universidade a 50 minutos daqui. E a gente só teve aqui a presença dos dois técnicos, compromisso FIFA, Martim Anselmo e Abel Ferreira. O que você notou de diferente entre essas entrevistas, hein? Primeiro, duas ótimas entrevistas, mas muito diferentes, né? A gente tem um treinador sul-americano dirigindo um clube europeu e um treinador europeu dirigindo um clube sul-americano. Dois jovens, né? O argentino está só no quarto clube da carreira dele, o Abel está no terceiro. Mas por que as entrevistas foram tão diferentes? O Abel chegou grandão, cara. Ele teve um tratamento de estrela na imprensa portuguesa, tratado como um dos principais treinadores do mundo. E ele estava muito leve. Já o argentino vem pressionado. Porto foi terceiro colocado na Liga Nacional, não passa por uma boa fase. Na Liga Europa tomou 15 gols em 10 jogos, caiu para Roma. Então as perguntas, o tom das perguntas era sempre sobre: será que o Porto consegue ir além das oitavas? Será que o Porto consegue surpreender? Palmeiras não, cara. Palmeiras com tratamento grandão. Será que dessa vez o Palmeiras, que foi vice-mundial, consegue ir mais além? Eu notei uma diferença muito clara no tratamento. A gente está habituado a olhar para os europeus de baixo para cima no Mundial. Dessa vez, eu sei, o Porto não está na prateleira de um Real Madrid, de um City. Dessa vez eu vi os portugueses olhando para a gente como favoritos nesse confronto, Edgar. Como favoritos pela situação do Palmeiras e também muito falar da questão da temporada. O Porto que termina mal uma temporada, mal tem tempo de férias, do Martim Anselmi conseguir colocar realmente um trabalho e já vai pegar um Palmeiras num ritmo de ascendência. Vamos trazer uns trechos então aqui de Martim Anselmi e de Abel Ferreira. A nosotros como cuerpo técnico nos ha tocado enfrentar en varias ocasiones a equipos brasileños en instancias importantes. Nunca tuve la suerte de enfrentar a Palmeiras, ni tampoco a Abel, pero sí creo que él conoce bien el fútbol portugués y nosotros conocemos bien el fútbol brasileño. He trabajado ahí. Pero más allá de conocernos o haber estado, creo que hay un gran entrenador de la vereda enfrente que nos habrá estudiado lo máximo posible, que tendrá su plan de juego, y nosotros hicimos la misma tarea, estudiarlos a ellos, evaluar de dónde vienen, sus últimas competiciones, cómo fue su trabajo en el Brasileirao, cómo fue su trabajo en la Copa Libertadores, intentar encontrar patrones de juego, tanto en Copa Libertadores como en Brasileirao, y a partir de ahí estar en todos los detalles que se pueden controlar para que lo que pueda hacer Palmeiras dentro del campo de juego nosotros podamos contrarrestarlo. Eu vou falar do Porto e de certa forma referir-me ao futebol português, mas sempre o mais importante é aquilo que nós, Palmeiras, temos que fazer no jogo, impor o nosso jogo, impor a nossa forma de ser e de estar, sabendo que do outro lado está uma equipa que tem um
um histórico internacional absurdo, tem esse ADN dentro do Porto, algo que está intrínseco e entranhado no Porto, que é ser competitivo, que é ser agressivo, que é ser aguerrido do primeiro ao último segundo. Aí nós somos parecidos, porque a nossa equipa também é uma equipa extremamente competitiva, que luta do primeiro até o último segundo. Sabemos também que o Porto nos últimos anos, ou no ano recente ou no último ano, sofreu uma transformação, e é normal sempre que há algumas mudanças, e algumas mudanças até profundas, que haja algumas adaptações, mas Porto será sempre o Porto, uma grande equipa, muito bem treinada, com bons jogadores individual e coletivamente. Logicamente, quanto mais tempo o treinador passa dentro de um clube, mais o ADN do clube conhece, mais os seus jogadores conhece. Portanto, seguramente que o Porto está mais preparado hoje do que quando o Anselmi chegou. Um belíssimo treinador com ideias novas, que rompeu um bocadinho com aquilo que era, entre aspas, a cultura do 4-3-3 do Porto. Mas acima de tudo espero um jogo extremamente competitivo. Acredito que por ser o primeiro jogo, por ser uma competição diferente, por ser uma fase de grupos, um campeonato de 7 jogos, que seja competitivo e que no final, que é o que eu espero, porque defendo as cores de Palmeiras, que o Palmeiras ganhe. É isso que nós vamos procurar fazer do primeiro ao último segundo. Pela manhã a gente também pôde acompanhar o treinamento do Porto, os 15 minutos, lógico, e foi legal, Rizek e amigos, poder ver o conhecimento dos jogadores do Porto sobre o Palmeiras. Eustáquio, um canadense, fala português muito bem, tem cidadania portuguesa, dizendo que, olha, a gente sabe tudo isso, que o Palmeiras hoje é um time que vende para Real Madrid, vende para Chelsea, que contrata jogadores por 20 milhões. Então há um conhecimento, para além de um respeito, o Palmeiras realmente é visto como um adversário, pelo lado do Porto, acho que dá para dizer sim, favorito. Interessante que temos duas possíveis pérolas do futebol mundial. Digo possíveis porque Estevão ainda é uma promessa, e do outro lado tem Rodrigo Mora, 18 anos. Mora, 18 anos. Ele é 18 dias também mais jovem que o Estevão, renovou o contrato recentemente por 70 milhões de euros, então estamos falando de uma grande aposta. Esteve na conquista da Liga das Nações, Portugal não jogou, mas já esteve ali no ambiente, tem carreira nas seleções de base, então um duelo à parte, a gente não tem como cravar time aqui, mas os colegas portugueses jornalistas falam Rodrigo Mora e mais 10. Não tem como cravar time, mas tem como cravar que Porto vem sem o seu principal jogador, que para mim é o goleiro, né? Diogo Costa está machucado, um dos melhores goleiros do mundo hoje, está machucado, e essa é uma questão para um time que tem levado muito gol. Fez ressonância, né? Ontem, constatado uma lesão no adutor. Problema não só para essa partida, tem colegas que já acham que a competição não vai acontecer para o Diogo Costa, e é um jogador que constrói, o Martin Anselmi gosta de construir de trás, então é um impacto como líder, como grande goleiro que é, e também para o jeito de jogar do Porto. E eu queria propor, Edgar, duas reflexões para o Mansur, acho que ele vai gostar dessa primeira aqui, ó. Não, uma reflexão assim... eu acho que o Porto é a grande prova de que o futebol não é tão simples quanto muita gente acha, né? Muita gente acredita que é só colocar alguém bem intencionado na presidência, torcedor, e vai dar tudo certo. O presidente do Porto é o Andrés Vilas-Boas, que chegou a ser um dos melhores treinadores do mundo, foi campeão inclusive invicto com o Porto, dirigiu o Chelsea, entre outros. A família dele é fundadora do Porto. Então ele assume a presidência e você fala, pô, agora vai, né? Substituindo quem dirigiu o Porto havia 42 anos. Vem agora um jovem com ótimas ideias. Só que a reformulação tá penosa para o Porto. Não é só colocar ali um presidente super bem intencionado, estudioso, que tudo vai dar certo. O Porto vem passando por um momento difícil. Eu acho que isso é bem interessante da gente refletir. Futebol não é tão simples quanto muita gente pensa. E a outra é mais divertida. O Abel falou sobre... arbitragem, né? Você lembra da fala que ele usou? Como a arbitragem mexe com o fígado dele? Ele falou que o jogo em si, né, para além da arbitragem, mas todo o contexto o faz, palavras dele, hein, amigos, bipolar. Um Abel fora do campo e um Abel a hora que o árbitro apita o começo do jogo. O juiz do jogo de amanhã chama-se Said Martínez. O apelido dele é El Matemático. Formado em matemática. Formado em matemática, o Durenho. É um jovem juiz, 33 anos, li o perfil dele. Tem um sonho desde os 10 anos de ser árbitro de futebol. É um árbitro FIFA desde 2017. Já apitou final de Copa Ouro, assim, é um juiz na CONCACAF grande. Mas será que ele está preparado para esse animal que desperta dentro do Abel Ferreira?
durante jogos de futebol. Será que o Abel vai ter um comportamento Campeonato Brasileiro ou padrão FIFA amanhã? Acho que o matemático terá diante de si uma equação que ele não conhece ainda, de terceiro grau, algo parecido. Olha, devolvemos para vocês. O Abel hoje estava muito paz e amor, o próprio reconheceu que no jogo é diferente. Mansur, como é que você acha que vai ser a vida do El Matemático, Said Martínez, o árbitro de amanhã? Boa noite a vocês. Grande abraço. Valeu, Rizek, Edgar. E aí, Bom, não é fácil essa resposta. Não, é difícil. Vou começar por essa primeira, essa segunda pergunta, depois eu para a primeira. Assim, o campeonato tem tantas novidades em termos de contexto que até o próprio comportamento das comissões técnicas a gente não tem como prever. Para mim, assim, muito do que é o Abel e a comissão técnica no Campeonato Brasileiro tem um pouco de método também, né? Sim. Você vê que tem revezamento na hora da reclamação, mas ele meio que já sabe decifrar as reações aqui, embora vá expulso ou suspenso uma quantidade razoável de vezes, ele já domina um pouquinho o ambiente daqui, então é difícil. Em relação ao André Vilas-Boas, que hoje preside o Porto, não é só a questão dele entrar no lugar de um presidente que era tão incorporado ali às coisas do clube, que era o Pinto da Costa, com 42 anos de presidência, mas é que coincide com a troca do Sérgio Conceição, treinador, que tinha 7 temporadas muito vitoriosas. Isso tudo tornou o ano de transição do Porto muito difícil, né? Inicia a temporada com um antigo auxiliar do Sérgio Conceição, que acaba saindo em janeiro para fevereiro, com a chegada do Martim Anselmi. E aí, como falou na entrevista o Abel Ferreira, ele mexe um pouco, mexe bastante, inclusive, em termos de parte tática do time, né? Vai para uma linha de 3, com um jogo de posição que ele é adepto desde quando foi auxiliar do Miguel Ângelo Ramírez no Internacional no Brasil. Depois, aliás, outro vínculo com o futebol brasileiro, depois ele vai para o Del Valle, substituindo o Renato Paiva, que hoje está no Botafogo. Isso. Todos os treinadores um pouco dessa linha. Isso muda muito, assim. Tem muito questionamento até se o elenco consegue se adaptar, especialmente os defensores, que precisam construir muito, dar os primeiros passes, conduzir bola, jogar mais distante do gol. Se eles conseguem lidar com isso, pode estar aí talvez até um caminho para o Palmeiras com seus homens de velocidade contra esses defensores do Porto. Um presidente desse, que entende muito de futebol também, você pode ter essa troca e daqui a pouco avaliar, puxa vida, essa resposta que eu acho que você está esperando com esses 3 zagueiros, pode dar ou pode não, nessa sensibilidade. Agora vai ter mesmo, que não é o que vai resumir às vezes o trabalho dele, mas é ruim começar a temporada, vamos dizer, essa nova temporada, com algo que não funciona. A pontuação do Porto na Liga Portuguesa desse ano foi a pior pontuação do Porto desde que a Liga... 71 pontos desde que a Liga tem 18 times. 11 pontos atrás do campeão, que foi o Sporting, e 9 atrás do Benfica, que foi o vice-campeão. E detalhe é o seguinte, amigos, o Porto chega com 2 jogos ruins, amistosos, né? Fez um jogo contra o Wydad Casablanca, né, time do Marrocos, que também está na disputa do Mundial de Clubes, ganhou por 1-0, mas não jogou bem. E depois fez um outro amistoso contra o Riga, que é um time da Letônia. Esse jogo foi em Portugal e ele perdeu pelo placar de 2-0. Então não chega assim com a confiança lá no alto, não. Falando um pouco sobre o Palmeiras, a gente conversava aqui ontem sobre as possíveis formações, né? Como o Abel iria montar o time pensando nesse jogo. Vamos colocar aqui o campinho com a provável escalação do Palmeiras para a gente conversar um pouco o que pode ser esse time amanhã contra a equipe portuguesa. Olha só, o time deve ter o Everton no gol, Giai na lateral direita, Gustavo Gomes e Murilo, os 2 zagueiros, e o Piquerez na lateral esquerda. Meio campo com o Richard Rios, né, o Martínez e o Felipe Anderson, Estevão, Vitor Roque e Facundo Torres ou Maurício. Esse o provável Palmeiras, né? Conversamos aqui sobre as possibilidades e tal, e esse deve ser o time que ele deve colocar em campo amanhã. E aí, Alex? Então, mais ou menos em cima daquilo que até você me perguntou e ontem eu estava opinando, se o Felipe Anderson estivesse realmente nessa condição, para você jogar contra alguém que vem, ou possivelmente venha com os 3 zagueiros, de você ter realmente Estevão poupado de um lado de estar percorrendo essa beirada e estar jogando realmente como um segundo atacante ou um meia ali, né, que pode flutuar. E esse time dessa maneira, essa escalação, eu acho que dá possibilidade de você ter uma base com os 3 atrás, com o Giai, né, para você poder fazer algum tipo de encaixe. Você pode soltar
GI, você vai fazer um 2, 3, e aí você vê como que vai fazer essa questão de adaptação com as características dos jogadores, que o negócio é você estudar o seu adversário e a hora que você está no campo você vai rapidamente ter alguns ajustes para fazer, porque essas características você nunca enfrentou, né? Então, mas eu vejo como uma escalação, a princípio era o que a gente imaginava, com um time competitivo, que tem criação, só que ainda o Palmeiras ele tem realmente as 5 trocas num altíssimo nível também. E aí, assim, acho que o desenho vai ser mais ou menos o que a gente está habituado, né? O Giai um pouco mais na base, junto com os outros 2 defensores. Imagino, sendo esse 11 aí, o Felipe Anderson partindo um pouco mais aberto, liberando o Estevão um pouco mais por dentro, Piquerez aberto pela esquerda. A grande questão vão ser os encaixes na hora de defender. O Palmeiras defende muito com os encaixes individuais. Dá para imaginar o Felipe Anderson sendo ala pela direita, imagino que ele seja o jogador responsável, talvez. Fala, torcida do Palmeiras, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Palmeiras, que vai estrear no Mundial de Clubes domingo contra o Porto. Tem grandes chances de vencer aí o Verdão. Se não é inscrito no canal Torcedor Palmeirense, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Palmeiras no Mundial. Agora bora pro conteúdo. Aqui na Universidade da Carolina do Norte, porque daqui a pouquinho tem treino do Palmeiras, a gente vai poder acompanhar 15 minutinhos, mas fica a expectativa se a gente vai ficar um pouquinho mais lá do lado de dentro, isso porque o Abel vem quebrando o protocolo. Ontem os jornalistas puderam acompanhar 40 minutos da atividade e em 5 anos de Palmeiras isso nunca aconteceu. E aí os repórteres puderam ver de perto uma atividade de posse de bola, perdia a bola e os jogadores tinham que recuperar muito rápido, então foi um treino com bastante intensidade e teve até um momento de tensão nessa atividade, porque o Mike acabou acertando ali o tornozelo do Paulinho. Ele gritou de dor, parou o treino por alguns instantes e fica aquela preocupação, até porque o Paulinho não chegou 100% por aqui, por conta daquela cirurgia na canela, mas ficou tudo bem. Depois Mike e Paulinho se falaram normalmente, mas claro, teve aquele clima de tensão. O Palmeiras hoje deve então ensaiar essa equipe que entra em campo domingo contra o Porto, grande expectativa por esse time. Lembrando que ontem o Palmeiras treinou com a equipe completa, mas os jogadores que estavam a serviço das seleções durante esse período de data FIFA fizeram ali um controle de carga. Então, hoje sim, o Abel com todo mundo e aí definindo esse time titular para a partida de domingo diante do Porto. O Porto que já está aqui nos Estados Unidos, em Nova Jersey, se preparando, chegou com bastante dificuldades, né? Porque nessa temporada foi uma temporada irregular no Campeonato Português, terminou na 3ª colocação, atrás, né, dos rivais Benfica e Sporting. Contra esses 2 adversários, o Porto somou apenas 1 ponto, então fica aí a expectativa de como esse time chega para a disputa, mas lembrando, claro, que o Porto é uma equipe experiente e todo cuidado é pouco. Ontem o Piquerez conversou com a imprensa ali depois da atividade, falou sobre o desafio de enfrentar a equipe e que Abel vem estudando o Porto já há algum tempo. O Piquerez chega agora no 360. De competência, tudo estamos num nível muito alto, estamos no nível de competir contra eles. É tudo mental, né? Que a Abel sempre fala para nós. A gente tem que chegar bem, tem que chegar leve de cabeça, que é o mais importante, que depois o futebol aparece e competir para todo mundo de igual a igual. Sabemos que o Porto é um time que ataca muito bem. Eu acho que suas principais figuras estão no ataque, mas é um time complexo e Abel já tem estudado ele faz tempo, ainda mais sendo de Portugal, daí de lá. Ele conhece muito bem o Porto e a gente já está preparando esse jogo faz tempo lá, desde o Brasil. Então esperemos que dê tudo certo e podamos sair vitoriosos. Como falei, jogamos as semifinais justamente contra o Al-Ahly. É um grande time, tem muitos jogadores de seleções. Então é um time muito forte e a gente competiu até o final contra o Chelsea, né? Que foi o melhor da Europa. Então isso que a gente fala, a gente tem a possibilidade de competir de igual a igual. Depois, logicamente, que futebol tem 3 resultados possíveis, mas vamos buscar a vitória contra todos. Tá
bem, então, Piquerez. Hoje, então, o último treino para valer. Amanhã, aquele tradicional rachão e a equipe já viaja para Nova Jersey para fazer o reconhecimento do gramado. Tem entrevistas e domingo a estreia tão esperada no Mundial. Abel, eu volto com vocês. Roberta, antes da gente continuar aqui, você está aí na universidade? Parece um lugar muito bonito, né? Muito bonito, Abel. Realmente chama a atenção aqui a universidade. Os campos também foram todos preparados para receber o Palmeiras. Então, é tudo bem bonito. A gente fica observando. Aliás, Greensboro é uma cidade que é uma graça. É uma cidade bem fofa, a gente pode dizer assim. E a universidade não é diferente. Tanto aqui, a do Palmeiras, quanto ontem também lá em Colômbia, a universidade que o Fluminense está treinando. É realmente nesse padrão, Abel. Aí nesse caso, a universidade nos Estados Unidos, o padrão é top. E o Palmeiras, padrão top também, professor, para estrear contra o Porto? Top para os nossos padrões sul-americanos, contra um europeu menos inacessível que outros. Menos inacessível? Menos inacessível. Ela mais acessível, mas é porque todo time europeu joga um outro nível de futebol, a gente tem visto aqui. Mas se for para escolher um europeu, o Porto parece menos inacessível. Um jogo-chave, né? Um jogo-chave para as pretensões no grupo. Você sabe que até o empate não é ruim, porque um empate entre os dois fazendo o serviço contra os outros dois adversários, o problema é o Al-Ahly, né? O Al-Ahly é um adversário que também complica a vida, pode complicar. De repente, um empate contra o Porto, mais um empate contra o Al-Ahly, uma eventual vitória. O Al-Ahly estreia amanhã. Al-Ahly contra o Inter Miami. Contra o Inter Miami. O Palmeiras e Porto é domingo. Então, se empata duas, uma eventual vitória contra o Inter Miami, que aí sim é o mais acessível, talvez não seja suficiente, dependendo do que Al-Ahly e Porto fizerem. Então, o jogo-chave para as pretensões do Palmeiras. Ao contrário dos outros brasileiros, que, bom, o Fluminense também pega o Borussia, que é um adversário direto. Mas o Flamengo, por exemplo, ainda não pega um adversário para a chave. Aí é de cara. A gente vai saber qual é a do Palmeiras já no domingo. Mari Pereira, eu vi você aí teclando, acho que você estava olhando os seus arquivos, os seus estudos para falar do Verdão e do Porto. Exatamente. Estava aqui dando uma olhada no Porto para recapitular um pouquinho a temporada, né? Porque a gente fala dos clubes europeus, que não só um nível muito alto, competitivo das suas ligas locais e nacionais, mas como Europa League, Conference League, Champions. E o Porto, de fato, não vai bem, né, na Europa League. Ele, nesse novo formato das competições, como Champions, numa fase de grupos entre quase todo mundo ali, ele não se classifica bem, depois não consegue um resultado importante para avançar para o mata-mata. Foi, de fato, uma temporada não necessariamente ruim, mas que ele ficou atrás dos seus principais rivais locais e também, pensando no nível europeu, não desempenhou um bom futebol. Então, assim, eu vejo o Palmeiras, já falei isso aqui algumas vezes, para mim o Palmeiras, ele chega, é o time brasileiro que chega no melhor momento. O Flamengo ainda, para mim, tem o melhor elenco, mas o trabalho do Flamengo e o trabalho do Palmeiras e o planejamento, pensando no Mundial, para mim é o que torna o time como o brasileiro melhor preparado para essa fase de grupos, né? Claro que depois o mata-mata se avança, dependendo do chaveamento, mas para mim o melhor preparado. Tinha a expectativa de um Paulinho numa melhor colocação fisicamente, isso ainda não aconteceu, mas ainda assim, pensando no trabalho do Abel e no coletivo, para mim o Palmeiras já contra o Porto tem uma possibilidade de fazer um jogo interessante. Pensa da mesma forma, amigo Eugênio? Eu estou muito curioso. Do Palmeiras? Estou curioso, acho que o Palmeiras sim tem condição de fazer um jogo que é É isso aí, torcida do Palmeiras. Bora para mais uma notícia. Abel se declara ao Palmeiras e cita a ambição da Copa do Mundo de Clubes. Viríamos a nado ou a pé. O técnico demonstra empolgação para desafiar os melhores dos melhores, mas liga alerta para a condição do gramado do estádio MetLife, onde enfrenta o Porto domingo. Abel Ferreira não escondeu o sorriso logo neste sábado, na primeira resposta em sua entrevista na véspera da estreia do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. Já em Nova Jersey,
onde enfrenta o Porto domingo às 19 horas. O técnico mostrou-se empolgado com a possibilidade de encarar as principais equipes do futebol mundial. A nossa vontade e ambição de estar aqui era tanta que se tivesse que vir a pé ou a nado, nós viríamos. Não teria problema. Uma oportunidade que temos e queremos aproveitar com unhas e dentes, com a nossa qualidade, mostrar o que somos capazes de fazer. O que mais quero são que os meus jogadores tenham a mente leve e o corpo solto e o coração quente, declarou Abel Ferreira. Isso não é uma competição qualquer, é um campeonato do mundo onde estão os 32 melhores do mundo. O Palmeiras chega aqui porque ganhou títulos, uma Libertadores, que é como uma Liga dos Campeões para quem vem da Europa. Viemos com muita ambição, muita vontade de competir e desafiar os melhores dentre os melhores. Ao fazer uma avaliação de sua trajetória, Abel Ferreira foi perguntado se o Palmeiras é o clube mais especial de sua carreira pelo 10 títulos e quase 5 anos de trabalho. O técnico então iniciou uma longa declaração ao clube. É isso aí, torcida do Palmeiras, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Valeu!